Em vídeos anteriores, num vídeo anterior já apresentei este plano das matérias que eu dou. Está aqui o contacto e as matérias aqui do ensino secundário e agora as matérias do ensino superior. Aqui as várias matérias. Eu neste momento vou-me concentrar na análise matemática ou no cálculo diferencial e integral e mais concretamente no cálculo em R. Este cálculo em R vai tratar dos seguintes assuntos. Portanto, são estes assuntos que eu dou explicações sobre estes temas. As bases do cálculo, portanto, o corpo dos números reais, a topologia e a indução e a dedução matemática, que é muito importante em vários assuntos. Depois temos aqui a teoria geral das funções, que engloba as funções algébricas, ou seja, as funções polinomiais, racionais e irracionais, as funções exponenciais e logarítmicas, as funções trigonométricas, e estas funções são mais ou menos desenvolvidas no 12º, e ainda as funções inversas trigonométricas e funções hiperbólicas, que tradicionalmente não são dadas no 12º ano. Portanto, o que se pretende estudar aqui é domínios, contradomínios, paridade, periodicidade, etc. Portanto, e várias questões algébricas relacionadas com as funções. Seguidamente, vem o estudo da continuidade e os respectivos teoremas que há sobre a continuidade e dois teoremas de destaque, que é o teorema de Bolzano e o respectivo corolário e o teorema de Weierstrass, que diz basicamente que num conjunto compacto uma função tem máximo e mínimo. Segue-se o cálculo diferencial, ou seja, o estudo das derivadas. Define-se as derivadas, as regras de derivação, que a maior parte delas já vem do 12º, e as aplicações das derivadas às situações tradicionais, como seja a monotonia, os extremos relativos, as concavidades, os pontos de inflexão, etc. Os teoremas fundamentais do cálculo diferencial, ou seja, o teorema de Rollo, o teorema de Lagrange, o teorema de Cauchy, a regra de Cauchy ou a regra de L'Hopital, que serve para levantar interminações, e alguns problemas de otimização. E com isto fechamos o cálculo diferencial. Seguidamente, segue-se o cálculo integral, que é composto por primitivas e integrais. Nas primitivas, vai estudar as primitivas por partes, aquelas mais importantes, como por exemplo a de uma potência, a de um logaritmo, a de um arco tangente, depois a do seno, a do cosseno, a da exponencial, que são também outras primitivas fundamentais, entre outras, não é? Essas são as mais importantes. Agora, as primitivas por partes, que consiste na primitivação de um produto, e a primitiva de funções racionais de todo tipo. Curiosamente, não se consegue fazer todo o tipo de primitivas. Existem primitivas que não se conhece a expressão delas. Um exemplo é a primitiva de L levantada a x². Não é conhecida uma forma explícita para encontrar essa primitiva. Mas das racionais sabe-se tudo sobre o assunto. Portanto, vai-se estudar toda a teoria da compressão em frações simples, raízes simples, duplas, complexas, etc. E a primitivação por substituição. Relativamente aos integrais, para além da definição do integral e saber que o integral corresponde a uma área, temos aplicações dos integrais fundamentalmente ao cálculo de áreas de figuras em R2. O teorema fundamental do cálculo integral permite calcular a derivada do integral sem ter que fazer o integral. Tem aplicações em vários domínios e os integrais impróprios, que podem ser de primeira espécie ou de segunda espécie. E isto fecha o cálculo integral em R. Seguidamente, há aqui dois assuntos que estão ligados ao cálculo em R, que são as sucessões e as séries. Nas sucessões,
convém saber que é uma aplicação de NNR, o conceito de progressão aritmética, progressão geométrica e sucessões por recorrência, a definição de monotonia e limitação e o conceito de convergência, ou seja, de limites. Aqui convém saber calcular limites básicos e saber também o teorema de Neper, o teorema das seções enquadradas e limites notáveis. Além da definição de limite, que diz o seguinte: se o de n tende para A, significa que qualquer que seja delta positivo, existe um P pertencente a n, tal que n é maior que P, implica para todo n que módulo de n menos A é menor que delta. É essa a definição que aqui se vai fazer. E das séries? Temos aqui isto dividido em 3 assuntos. As séries que se pode calcular a soma. Portanto, primeiro, uma série é um somatório que se estende até o infinito. As séries que se podem calcular a soma são as séries geométrica e de Mengol. E também a série exponencial também se pode fazer, e a geométrica aritmética. Mas são poucas as séries que se conhece a soma. O nosso objetivo é saber se elas são convergentes ou divergentes. Se forem convergentes, existe soma, mas nós não sabemos qual é. Se forem divergentes, não tem soma. Os critérios de convergência são úteis porque, se ela for convergente, eu posso pôr um computador a calcular aproximadamente o valor da série, que eu tenho a certeza que aquilo que é correto. Enquanto que, se a série for divergente, o computador para num certo sítio, mas aquele valor não tem qualquer significado. Os critérios são o critério geral da comparação, as séries de Dirichlet, as séries de termos positivos, em que se aplica o critério da razão ou de D'Alembert, o critério da raiz ou de Cauchy, entre outros, como o critério de Cramer, o critério de Bertrand, etc. Só que estes critérios já são mais elaborados. E há um tipo de séries especiais que são conhecidas por séries alternadas, habitualmente tem lá -1 levantado a n, que existe o teorema de Leibniz, ou o critério de Leibniz, que permite estudar a sua natureza. E aproveita-se neste assunto a estudar o conceito de convergência simples e absoluta. Ainda relacionado com este cálculo ou análise matemática em R, costuma-se estudar as séries de potências, em que o objetivo fundamental é estudar o raio de convergência e o domínio de convergência, e, como casos particulares das séries de potências, a série Taylor e de Maclaurin, e há algumas aplicações desses assuntos que depois serão desenvolvidas nos cálculos que seguem a este, que esta é a primeira cadeira. E, relativamente a esta cadeira, é tudo quanto me cabe dizer neste momento. Muito obrigado pela atenção.